Que bênção estar aqui com você de novo em mais um vídeo sobre um assunto que me veio à mente agora e eu precisava compartilhar isso contigo. Quero falar sobre uma ação que destrói a nossa harmonia. Eu não percebia isso, eu fazia isso repetidas vezes, tinha essa atitude e não me dava conta do mal que eu estava causando para mim e para os outros, né? Quando alguém te pede algo, seja dinheiro, seja um conselho, seja qualquer coisa que você imagine aí, ou que você já tenha passado por situações assim. Quando alguém te pede alguma coisa e você não se sente confortável, não se sente tranquilo em fazer aquilo ou em dar aquilo, né? Seja o que for, eu falei dinheiro porque geralmente é um exemplo muito clássico, a maioria das pessoas com quem eu converso já me relatou isso. Me falaram que passaram por situações bem desagradáveis por causa de alguém pedir emprestado e a pessoa não querer emprestar ou não ter para emprestar e ela não saber dizer não naquele momento. Por isso que eu citei esse exemplo, né? E isso eu repetia isso em diversas circunstâncias, com diversas pessoas, durante muito tempo. Às vezes nos relacionamentos com os nossos pais, às vezes nos relacionamentos com os nossos filhos, às vezes no relacionamento com amigos, né? Às vezes os amigos te pedem coisas que tu não se sente à vontade, tu não se sente assim confortável, né? Naquela situação. E tu gostaria de dizer não. Só que para não perder a amizade, para não gerar uma briga com aquele amigo, ou com aquele familiar, ou com aquele vizinho, seja o que for, e seja quem for, tu acaba inventando uma desculpa para dizer não, ou tu faz contrariado, né? Se tu inventar uma desculpa para dizer não, tu provavelmente vai se sentir muito mal, como eu fiz algumas vezes e me senti muito mal, né? Gera um peso na consciência porque tu não foi honesto naquela situação. Tu mentiu, né? Tu desviou a resposta para outra coisa, tu não foi honesto contigo nem com o outro. Então eu me sentia muito mal. E se tu fizer aquilo que a pessoa está te pedindo contrariado, é tão ou pior ainda, né? Porque tu vai estar fazendo algo, não está fazendo algo com amor, está fazendo algo com raiva, algo com desprezo. Eu não queria estar fazendo isso. Estou fazendo porque fulano é meu amigo, porque fulano é meu parente, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Isso é extremamente desagradável para todos, né? Aí você pode pensar assim, tá, mas eu não tenho como dizer não pro meu chefe, por exemplo. É verdade. Talvez em cada caso é um caso. Mas também a gente precisa prestar atenção nos pontos de vista que a gente aplica sobre isso, né? Porque você pode pensar, eu não posso dizer não pro meu chefe porque senão ele vai me demitir. Ok, tudo bem, eu entendo, é verdade. Se a pessoa ainda não for compreensiva, pior ainda, né? Só que se tu pensar nessa circunstância, que dizer sim naquele momento significa tu manter o teu emprego, tu manter uma boa relação, né, se for familiar. Mas o mais importante nessa situação, principalmente do emprego, é que aquilo não se prolongue durante tua vida toda. Se aquilo for acontecer em alguns momentos, só que não se repetir durante tua vida, é o maior ganho que você pode ter, né? Se você decidir com isso prestar atenção e despertar, pensar assim, não tá legal, não é bom eu fazer isso, não me faz bem, não faz bem para os outros, então eu vou procurar outra coisa. Eu vou procurar um outro trabalho, eu vou procurar um outro local, eu vou mudar de carreira, eu vou mudar de profissão, eu vou buscar um lugar onde me valorizem mais, eu vou buscar um lugar onde eu não precise passar por essas situações. A mudança, né? Se isso te levar à mudança para que isso não se repita durante a tua vida toda,
Aí, nessa situação, eu acho que é perfeita, entendeu? É exatamente isso que eu penso que nós podemos fazer nessa situação. Eu já passei por situações assim, e eu fiz exatamente isso. Sem saber, na época eu fiz isso, não sabia, eu não sabia de tudo isso que eu sei hoje, não estudava isso, tudo que eu estudo hoje. Mas eu fiz exatamente isso na prática. Eu dizia sim, eu mantia, né, aquele momento. Eu já trabalhei em coisas que eu não gostava, eu detestava, há muitos anos atrás. E depois eu percebi que aquilo foi a melhor época da minha vida, porque fez com que eu despertasse. Aquilo me levou a me mexer, a sair do lugar para que eu buscasse algo que eu realmente gostasse mais, observando o contexto daquela época, né? E eu não precisasse mais passar por situações desagradáveis como eu estava julgando naquelas oportunidades, né? E uma coisa interessante a se pensar nesse ponto de vista é que quando a gente faz isso ao longo da vida toda, quando tu faz isso uma ou duas vezes, tu tá liberando alguns veneninhos no teu corpo, né? Como cortisol, são hormônios que a gente libera no nosso corpo, hormônios do estresse, hormônios do cansaço, né? E isso vai, assim, em outras palavras, envenenando o nosso organismo, né? E gerando consequências no nosso corpo físico. O nosso emocional fica abalado, o nosso mental fica abalado, e o nosso corpo físico, por consequência, vai responder ao longo do tempo. Então é muito importante que você perceba, olhe para essas situações, caso você julgue que hoje não dá para dizer não, mas que você use isso para sair daquela situação, não permanecer ali para o resto da tua vida, né? E para situações mais cotidianas, que são as mais comuns que as pessoas me perguntam e que me levou a gravar esse vídeo, é justamente essas com familiares, com amigos, né? Que é mais importante sim você dizer não, porque quando tu faz alguma coisa contrariado, tu tá fazendo com raiva, com ódio, com desprezo, e a tua vibração baixa muito. A tua vibração cai lá no pé, né? Na escala de David Hawkins, né? Eu falo disso em alguns outros vídeos e vou falar disso mais adiante de forma mais detalhada. É um estudo, é uma pesquisa de um físico que mediu a nossa frequência vibracional de acordo com os nossos sentimentos, relacionando, né, com os nossos sentimentos, nossos pensamentos. E quando nós vibramos, quando nós estamos assim contrariados, né, quando nós estamos em desarmonia, o nosso campo vibratório ele cai muito, nossa vibração cai muito, e aí nós atraímos coisas ruins para a nossa vida. Então é muito importante que você aprenda a dizer não. Isso é uma tarefa extremamente difícil, mas é necessário. É necessário. Eu olhei muitas vezes para mim para perceber, para dizer isso, que eu precisava dizer não, né? Até conseguir entender nas situações que aquilo eu precisava fazer. E hoje eu me policio mais. Às vezes acontece ainda de eu estar numa situação assim, não saber o que dizer. Mas aí eu penso mais, eu reflito mais na importância e de praticar isso todos os dias, a cada momento que isso acontece. Para dizer não e ser sincero comigo e ser sincero com outra pessoa, né? E isso vai evitar um conflito, sim, vai evitar um conflito futuro e vai manter a minha harmonia, a minha tranquilidade, a minha vibração e, consequentemente, a vibração do outro, das outras pessoas, da minha casa, né? Ou das pessoas com quem convive comigo. Eu queria trazer essa reflexão para você e saber também de ti se tu também passa por situações assim e como tu reage a elas, né? Pensando na importância de aprender a dizer não em tantas circunstâncias que a gente diz sim. Quando a gente diz sim para o outro, nós dizemos não para nós. E isso é terrível, né? Não é ser egoísta, não. Mas a essência, primeiro sou eu, é você. Então, primeiro o sim vai para você, vai para mim, depois para o outro, se eu puder, né? Se eu não puder,
Se eu não puder, o outro precisa entender. Se ele não quiser entender, é uma responsabilidade dele. É muito importante que tu esteja bem tranquilo em relação a isso, no sentido de que seja honesto consigo, né? Eu acho que isso é o que mais vale, nós sermos honestos conosco. Honestos com a gente mesmo, né? Isso é muito benéfico pra gente, né? E se você tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse assunto, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar ler, responder, né? E também pode ser tema para alguns dos próximos vídeos.